Olá! Hoje o nosso papo é sobre algo que, vamos combinar, mexe com a vida de quase todo mundo. Essa verdadeira luta pela nossa atenção no mundo digital. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta bem provocadora, que é o coração de toda essa discussão. E se as pessoas estivessem sendo enganadas, todos os dias, bem debaixo do nariz delas? Mas calma, não, isso aqui não é sobre nenhuma teoria da conspiração mirabolante, tá? A questão aqui é que a verdade pode ser algo bem mais simples, sabe? Algo que está ali na nossa rotina. E é justamente por isso que se torna tão perigoso. É só parar para pensar um pouquinho. Aquela espiada no celular, aquele vídeo que aparece como recomendação, ou aquela notificação que apita no bolso. Pois é, segundo a análise, nada disso é por acaso. São todas interações projetadas com um objetivo bem claro. Ok, mas como é que isso funciona na prática? Como esse mecanismo opera? Bom, agora a gente vai mergulhar em como esse sistema é desenhado para manter todo mundo conectado. Então, o que é esse tal de o sistema? Olha, a definição é bem direta. Pensa numa arquitetura digital inteira, completa, feita para uma coisa: estudar quem está usando. O sistema aprende o que prende atenção, o que faz a pessoa continuar assistindo, mais um minutinho e depois mais um. E o mais interessante é que isso funciona como um ciclo, sabe? Uma coisa leva a outra. Funciona assim. Primeiro, a pessoa assiste algo. Aí, o sistema aprende com esse comportamento. Com base nisso, o conteúdo é otimizado, para ficar ainda mais interessante. E qual o resultado? Bom, o último passo fica cada vez mais difícil de largar, de sair dali. E olha só essa frase que resume tudo perfeitamente. É como uma bola de neve. Quanto mais tempo se passa ali, mais o sistema aprende. E quanto mais ele aprende, mais poderoso ele fica em prender a atenção. Fica mais difícil sair. É um ciclo que só se fortalece. Certo, mas e daí? Qual é o custo real disso tudo? É aqui que a coisa fica séria, porque a gente vai falar do nosso bem mais valioso, aquele que não volta mais, o tempo. E aqui a gente vê uma mudança de perspectiva que é fundamental. De um lado, tem aquela sensação de, tô só passando tempo. Algo inofensivo, né? Mas a realidade pode ser bem diferente. Na verdade, pode ser o tempo que está passando pela gente, escorrendo pelas mãos. E não estamos falando de pouca coisa, não. Tudo começa com alguns minutos, que depois viram horas. E quando a gente vai ver, essas horas se transformaram em dias. Dias inteiros que foram dedicados a esse ciclo, muitas vezes sem que a gente nem percebesse. E aí? Chega um momento em que a ficha cai. Aquele estalo de que algo se foi. E o que foi perdido é justamente o tempo. A única coisa que não importa o que se faça, nunca mais dá para recuperar. E tudo isso nos leva para um fechamento, que na verdade é mais um convite. Um convite para cada um pensar sobre isso. E a pergunta que fica no ar para a gente refletir com sinceridade é a seguinte: no fim do dia, quem é que está no controle de verdade? É a pessoa que consome ou é o próprio consumo que passou a controlar a pessoa?